Para fazer aí o paralelo, né? A gente falou de Estados Unidos, até o mercado está sofrendo com relação a essas incertezas, mas uma coisa que está surpreendendo muito é o mercado chinês. E vale a gente lembrar, não sei se na última vez a gente abordou isso no seu podcast, acredito que não, mas em alguns podcasts anteriores a gente trouxe até gestores aqui para falar do mercado chinês. E tinha um receio muito grande com o mercado imobiliário na China, isso podia desencadear uma crise econômica ainda maior, afetar os mercados de forma mais profunda. E o que a gente está vendo agora, né, nesses últimos meses, é justamente o contrário. A gente está vendo um desempenho negativo lá do mercado americano e o mercado chinês, cara, tá assim, uma performance muito boa. Qual foi a surpresa que investidores, economistas não observaram ali na China e que agora ela começa a se materializar para trazer esse impacto tão positivo, primeiro, para os índices e depois, se isso está impactando a economia real lá na China mesmo, se o chinês está vendo a economia melhorar ou pelo menos deixar de desacelerar? Essa pergunta é muito boa, né? Até porque investimento é a arte da adaptação. Existe um problema no mercado imobiliário chinês? Existe. Existe um problema na questão do financiamento das autoridades, das municipalidades? Existe. Existe um problema com relação a veículos alavancados na China que ainda tem que ser limpos do sistema? Existem. Até, tipo assim, as taxas de juros te dizem isso de modo geral. E a gente sabe que esses problemas vão permear a economia chinesa por alguns anos. Agora, a inteligência realmente do Xi Jinping nisso foi fantástica. Tá? Porque o cara é como se tivesse 2 filhos, um filho bonito, um filho feio, né? E ele disse assim, cara, esconde esse filho feio aqui e eu lido com ele ao longo dos próximos anos, né? E como eu sou uma economia fechada, eu sou um sistema fechado, eu vou saber lidar com esse cara aqui, né? Eu deixo alguns quebrarem, eu vou incorporar alguns, mas eu sei que esse cara aqui não vai ser meu vetor de crescimento futuro. Eu não vou conseguir entregar meus 5% de crescimento, porque quando você cresce com investimento bruto, força bruta, botando trilho de trem, botando estrada, criando apartamento, crescer 5% é uma coisa, constantemente compound, é uma impossibilidade. Porque o que acontece, na verdade, é que se você botou 100 quilômetros de trilho num ano, você tem que botar 105 no outro. Daí você vai ter que botar mais de 110 no outro. E, logicamente, isso é uma progressão geométrica. Você não consegue mais fazer isso. Eu sempre tenho essa estatística que considerando que a civilização egípcia durou 4.000 anos, se você tivesse começado com crescimento compound de um bloco, daqueles das pirâmides, né? E você considerasse 4.000 anos crescendo 3% ao ano, o tamanho da sua economia, se fosse um bloco de pirâmide no começo, ela ia terminar quase ali do tamanho de 10% da galáxia, uma coisa dessa natureza, porque juros compound é o jogo do arroz do xadrez, né? Você bota 1 grão de arroz do primeiro, 2 do segundo e vê quantos grãos dá na casa 64. Então, uma impossibilidade de você fazer compounding growth, né? Por longos períodos de tempo, baseado em força bruta de cimento e steel, né, e aço sendo colocados para trabalhar, ano depois de ano. Então eu disse o seguinte, cara, se eu for fazer esse crescimento vai ter que ser via outros caminhos. Né? Ele tem vários problemas, ele tem um problema demográfico que não é trivial, ele tem esse problema do esqueleto que ficou desse período que não é trivial, mas ele disse assim, cara, existe uma coisa que pode funcionar aqui, que é produtividade, que é o problema do Brasil. Produtividade. Como é que eu cresço a produtividade? É o que o mercado mais gosta. Fala de produtividade com o mercado te escuta. Ele diz assim, olha, eu vou fazer o seguinte, pega esse pessoal que criou esses modelos iniciais de inteligência artificial, de DeepSeek, modelo da Alibaba, Tencent, chama esse pessoal, bota todo numa sala e diz assim, olha, vamos botar dinheiro nisso, vocês têm uma missão. E a missão é criar modelos que aumentem a produtividade dessa empresa, tanto do setor privado quanto do setor público. Chamou as empresas públicas, né, as SOIs, né, as Petrobras, os bancos do Brasil de lá, e disse, olha, vocês vão ter que usar essa tecnologia para melhorar, né, a produtividade dessa economia de modo geral, e vocês do outro lado aqui vão criar o ambiente para que essa produtividade melhore. Quando você faz um movimento desse tipo, e partindo das valuations que você partiu, né, nessas empresas, nesse Alibaba, no pior daí, Microsoft no pior tradou abaixo de 10 vezes PI. Alibaba no pior tradou abaixo de 10 vezes PI.
Então, você parte de valuations baixa e você tem uma força central que diz, eu vou botar dinheiro em cima disso, vou botar fiscal em cima disso. E eu quero que isso aconteça. Partindo de valuations baixas é jogar fogo no mato, morro acima, né? Fogo no mato seco, morro acima. A coisa anda rápido. Pensa que sem o dinheiro indo para o imobiliário, né? O chinês comprava a terceira, quarta casa, não tem mais muito onde se colocar dinheiro na China. O pessoal está comprando ouro, por exemplo. Vem o mercado de ação subindo, o que você acha que o chinês vai fazer? Ele vai comprar o mercado de ação dele. Né? Então, você tem esse movimento. Os movimentos na China de mercado de ação são muito agressivos e muito fortes e não esperam por lucros. Tá? Quando chegar aos lucros, o movimento do mercado já foi há muito tempo atrás. O chinês é muito agressivo, né? É um apostador e é muito agressivo quando ele entra em posições de investimento. Então, eu acho inteligente o que o cara fez até o momento. Ele tentou 2 ou 3 vezes, a China tentou 2 ou 3 vezes levantar o morto, né? Foi ali em 2008, quando teve a grande crise financeira, depois tentou de novo por volta ali de 2015, levantar o morto. Na Covid também ali foi um esforço que ainda contava com... O morto que eu estou falando é o mercado imobiliário de infraestrutura como um todo. Agora não, agora disseram assim, deixa o morto quieto aqui, vamos administrar aqui uma morfina, deixar ele sob controle e vamos trazer um outro cara novo para tomar o lugar dele e que a gente possa fazer a próxima fase. Porque o que a China tem feito em aspecto de tecnologia é commendable, é fantástico. Tá? BYD, a tecnologia de bateria é basicamente chinesa, tá? Mesmo que a Tesla usa hoje em dia, a tecnologia vem de lá. Tá? Teve esse último caso da BYD agora, que o carregador praticamente carrega em poucos minutos o carro, a bateria. Aí você vem com a questão de que eles estão começando a substituir semicondutores analógicos, eles já fazem com o IC, né? Eles já fazem semicondutores analógicos com razoável competência, eles já estão começando a fazer digitais, né? Basicamente processadores com razoável competência, já estão uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás da tecnologia de ponta da TSMC, mas eles estão movendo rápido nisso. Dizem até que parte da inferência de inteligência artificial de alguns modelos chineses, né, já são desenhados pela Huawei com a fabricação da SMIC. Tá? Então, os caras estão andando com razoável velocidade. O fato que a Rússia ainda funciona enquanto exército e economia, grande parte é tecnologia chinesa que está indo para a Rússia, que a Rússia não tem acesso à tecnologia de ponta em várias áreas. Né? A China estar junto da Rússia nesse momento permite que a máquina de guerra, né, ou que a máquina russa funcione com razoável previsibilidade, né? Permite que a tecnologia ainda mantenha a Rússia funcionando. Então, eles fizeram várias coisas que realmente foram incríveis, né? O pessoal diz DeepSeek, destilar um modelo, destilar é usar o modelo americano, né, para que você crie o seu próprio. Sim, destilar aquele modelo DeepSeek, mas as inovações que eles fizeram em cima do modelo americano foram genuínas. Legal. E de excelente qualidade, né? Excelente qualidade de engenharia de computação. Está andando, deve continuar andando. E é interessante, tipo assim, o que eu não gostava na China? Qual é o meu problema com a China, principalmente? É quando você tenta levantar o morto. É como se os Estados Unidos, depois da crise de 2008, que foi uma crise imobiliária, né, do mercado de housing norte-americana, o americano me aparecesse em 2010 dizendo qual é o futuro da sua economia. É housing, eu vou reviver o mercado de housing. Eu vou dizer, cara, não vai funcionar, você vai trazer um outro zumbi de volta à vida, isso não vai funcionar. Enquanto eu vi a China constantemente, foi isso que o mercado chinês ficou tão barato. Né? Enquanto você vai, é igual o brasileiro. Por que o mercado brasileiro é tão barato? Mas quando você vai tentando reviver o morto constantemente, dando dinheiro fiscal para que as pessoas consumam mais, as pessoas dizem assim, vai ser de novo isso? Não, nisso eu não acredito. Eu vou dar um de-rating. Se amanhã você chegasse no Brasil e dissesse assim, olha, mudei de ideia, eu não vou mais fazer fiscal para dar dinheiro para as pessoas para levantar o morto da mesma maneira que eu estou levantando há mais de uma década. Eu vou fazer um processo de produtividade no Brasil. Nossa, a Bolsa Brasileira explodia. A Bolsa Brasileira explodiria. Seria, tipo assim... como foi na época Temer, né? Na sequência ali do Temer, o Temer disse assim, eu vou fazer mudanças que são estruturais, eu vou fazer trabalhista, eu vou passar previdência, eu vou fazer reformas no Estado, no saneamento, eu vou fazer, seguindo ali pelo governo Bolsonaro, eu vou fazer reformas que vão mudar, podem mudar a produtividade. O mercado explodiu. Foi a época do financial deepening, foi a época que a Bolsa realmente era
era a principal atração, que os CPFs na Bolsa multiplicaram. As pessoas são inteligentes, elas têm... É o sentimento, por exemplo, que a gente tem no Brasil hoje. Por que o Brasil cresceu 3% recentemente e todo mundo se sente mal? O sentimento no chão não é bom. Né? Porque as pessoas não são burras. As pessoas entendem o que está levando aquilo, entendem se aquilo é sustentável, se não é sustentável. Então, a China indo para um processo em que vai levar produtividade, vai levar o crescimento, poxa, começa a ficar mais interessante. Legal, tá? Você falou... Enquanto isso, você não investe no morto, deixa o morto ali na morfina. Tá? Você trouxe um ponto legal, né, de China, e a China está tendo um desempenho ok, ele crescendo na média de 5% ao ano. Se a gente falar 5% ao ano para o Brasil, é um crescimento bombástico, coisa que a gente não vê há quantos anos, né? Quantas décadas, cara. Tirando a respiração. Desde a década de 70. Não, o crescimento consistente. Exato. Né? Exato. Aquela fase do governo Lula 2 foi muito crédito, mais até e boom de commodities, né? Mas nem ali a gente crescia consistentemente 5%. Só que uma coisa me chama a atenção, pô. A China, ela tá com deflação. Você pega lá a inflação ao consumidor negativa, que é deflação. Você pega o produtor ainda mais negativo, que mostra que talvez você não vá ver pressões inflacionárias tão cedo na China. Aí você acha que, na sua visão, que esse crescimento razoável, esse mercado pujante e essa deflação se dá a esse ganho de produtividade que agora é o foco do governo chinês? Olha só, eu acho que tem que separar a China em dois pedaços, tá? A China tem... Se você olhar as taxas de juros chinesas, tá certo que elas passaram a subir mais recentemente, mas estão em níveis muito baixos. Se você olhar a moeda chinesa, ela está estável ali, mas o PBOC normalmente segura ela. Quando ela começa... É que o dólar desvalorizou muito recentemente, tá? Mas a tendência natural do renminbi recente é de ter sido seguro numa tentativa de depreciação e ele ser seguro num teto ali por volta de 7 alguma coisa pelo PBOC. Vamos separar a China nesses dois pedaços. Eu não acho que a China... Investimento muitas vezes não tem a ver com PIB ou com a macroeconomia como um todo. Eu acho que existem problemas na China. Olha só, você está com deflação de PPI, tá bom? Você está com deflação já de CPI. Você está com problemas de... A tarifação vai custar a moeda, vai botar pressão na moeda, a tarifação nova do governo Trump. A gente acha que o caminho natural da China era deixar sua moeda depreciar. Porque o esqueleto que está ali não vai desaparecer. Os problemas que estão ali não vão desaparecer. Eu não sei se a China... Cara, 5%. A China já define seu crescimento a priori, né? Ela já diz quanto vai crescer nos produtos, e nunca muda. Né? Eu não sei quanto está crescendo a economia chinesa hoje. Eu realmente não sei te dizer. Eu sei que dentro daquilo ali existe um cara na morfina e que deve continuar na morfina por algum tempo. E existe um novo filho bonito em que fala com as características principais da China, né? Fala com o desejo da China de se tornar uma potência tecnológica. E está se provando correto ao longo do tempo, que eles estão migrando para uma posição tecnológica mais forte. Então, eu acho que tem duas Chinas ali. Macroeconomicamente falando, quando você fala assim, juros, moeda, eu acho que a moeda, o caminho natural seria um caminho de depreciação. O dólar se reacertando, né? O dólar passando esse processo de correção do dólar, eu acho que com as tarifas entrando e com os esqueletos que ainda existem, acho que o caminho natural seria a depreciação da moeda. Eu acho que as taxas de juros talvez não reajam imediatamente, estão a níveis muito deprimidos, está se a subir um pouco recentemente, mas não acho que o caminho para o investidor na China é tomar juros chineses, não é o caminho natural. Agora, e nem é comprar o mercado inteiro, não é comprar o mercado interno chinês, não é comprar as A-shares ou o CS300, ou o mercado interno chinês. É focar nas áreas onde o governo vai querer que essa produtividade aumente e que esse investimento aconteça. Tá igual a Europa, a gente vai falar depois da Europa, mas a Europa tem áreas claras onde o governo quer que essa produtividade, essa mudança econômica aconteça, independentemente de quanto a Europa vai crescer em PIB como um todo. Perfeito. Tá? Então, investimentos são áreas. Eu me lembro até quando cheguei no Brasil, que o Brasil estava começando a fase difícil, né? 2012, 2013, já começou ali passeata, a gente descobriu o FIES. Né, o FIES ali, que foi uma coisa incrível para empresas ali na época, Estácio, aquela coisa toda. As pessoas, mas o Brasil está tão ruim, por que isso está tão bom? Porque o governo decidiu que aquilo é uma área de prioridade e vai colocar dinheiro em cima daquilo.
E foi fantástico o movimento das empresas naquela época. Quer dizer, investimento não é simplesmente uma questão macroeconômica. Eu compro esse país porque está bom, eu vendo aquele país porque está ruim. Tem muita coisa acontecendo debaixo d'água que você tem que separar um do outro. Rui, só para eu tentar fazer o link, então, das duas economias que falamos até agora, Estados Unidos e China. A gente pega os Estados Unidos, onde a gente tem um modelo de alternância de poder. E, historicamente, você tinha um certo grau de previsibilidade de como seria a condução de política econômica. Né? Com um ajuste aqui, colar, depender de democrata ou republicano, mas você saberia... Você sabia corta imposto, outro aumenta gasto. Você sabia que era uma sequência disso. Eu corto imposto, você aumenta gasto e o fiscal fica pior a cada dia. Só que agora, especificamente, a gente vive um capítulo em que a comunicação, ela te gera uma série de incertezas. Você não sabe, está numa pessoa só, aquilo que você colocou. É um indivíduo, pode vir qualquer coisa dali, incerteza. E aí você vai para a China, você tem um modelo onde, obviamente, não existe a alternância de poder, mas existem prioridades que são claras. Mudou agora o filho bonito, mas a prioridade é clara. E aí atribui-se esse prêmio que o mercado vem imputando, então, em economia chinesa, nos ativos chineses, vamos colocar dessa forma nesse momento. Certos ativos chineses. Em certos ativos chineses, exato. É isso. Né? Como você tem essa comunicação mais clara, essa previsibilidade, eu estou focando em produtividade e aqui o negócio é tech agora. Democracia ou não, a gente pode discutir, tem uma questão que é democracia ou não, tá? Não tem muito, tipo assim, os estudos são muito difíceis de entender sobre crescimento econômico em democracias versus não democracias, até porque a democracia é uma instituição ocidental, é uma instituição ali, Grécia e permeou o Ocidente, nunca foi uma instituição forte na Ásia, propriamente dita. Tá? O Japão teve que engolir democracia ao longo do século XX e principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. China nunca engoliu democracia. Coreia se desenvolveu da maneira que se desenvolveu, como uma ditadura, Coreia do Sul, né? E teve que engolir democracia gradualmente. Então, não é uma coisa natural. Mas se a gente jogar o passo de democracia de lado e pensar em instituições, porque a China pode não ter democracia, mas a China tem instituições. Você pode gostar, não gostar das instituições, elas existem e são as instituições mais antigas do planeta. As instituições públicas chinesas vão vir ali de tempos, talvez século II a.C., tá? Quando você começava ali o processo de seleção de pessoas para o serviço público chinês. Tá? Você tem instituições da China que são milenares. Tá? É um pedaço, teve algumas invasões mongóis ali, algumas das dinastias chinesas foram, na verdade, mongóis, né? Mas a verdade é que é um pedaço de terra não dividido, né, estável por 4.000 anos, sei lá, 3, 4.000 anos. Então a unificação foi com Xi ali, né? Eu acho que isso aí, século II a.C., não vou lembrar a data exata. Mas quando você tem um arcabouço, eu acho que 8% das pessoas na China são parte do partido chinês. Então não é que, tipo assim, o partido é uma coisa completamente separada da população. O partido é parte da população, vamos colocar dessa maneira. Tá? Então você tem uma institucionalidade, gostando ou não, você tem. E essa institucionalidade gera certas previsibilidades. Você pode gostar ou não da previsibilidade. A China foi o maior, vamos colocar dessa maneira, a China foi o maior caso de sucesso econômico da história da humanidade, né? Porque você tirou, desde Deng Xiaoping, você tirou as pessoas que estavam bebendo água com as vacas, uma miséria absoluta, né? Para um processo que depois de 40 anos gerou a segunda maior economia do planeta, com claras capacidades tecnológicas que tiram, por exemplo, o mercado de automakers da Alemanha, né? Que faz coisas como ser a principal fabricante de baterias, que seja a principal fabricante de painéis solares, que comece a enveredar na parte de inteligência artificial, que faça 5G. A China é claramente um caso de sucesso dentro de uma institucionalidade. Tá? Gera limitações naturais esse modelo. As limitações naturais tendem a ser asiáticas, sendo tipicamente de culturas asiáticas. Quais são? Uma dificuldade maior de tomar risco. Qual é a coisa principal dos Estados Unidos que é diferente da China? Os Estados Unidos, você consegue chegar nos Estados Unidos. Você consegue contar uma história, né? Você sozinho consegue chegar a contar uma história ali na Califórnia e conseguir gente que te dê dinheiro para fazer aquela história virar realidade, sabendo que tem 70% de chance daquele dinheiro dar em água. 70%, 90% de chance daquilo valer zero daqui a 24 meses. Quase nenhum outro lugar do planeta você consegue isso. Praticamente nenhum outro lugar do planeta você consegue isso. Gente que senta com você sabendo que tem 90% de chance do seu investimento dar água
E mesmo assim vai te financiar. Porque nos grandes números ele vai ganhar dinheiro, porque vai ter um cara ali que vai valer 100 mil vezes o investimento que foi feito nele. Né? Então, isso você não tem na China. A China é um lugar onde as pessoas tendem a correr menos risco. Né? Até o Jack Ma, você pensar, né, da Alibaba, ele foi financiado pelo SoftBank, né, o SoftBank foi o principal, e a cultura do SoftBank foi do CEO estudando no Masayoshi Son, que herdou a cultura americana de Venture Capital, né, que hoje praticamente o SoftBank é uma grande empresa de Venture Capital, da cultura do Masayoshi Son, que é um japonês que, na verdade, estudou nos Estados Unidos e incorporou essa cultura que permitiu que a Alibaba existisse. Né? Tencent teve o principal investidor, foi um cara sul-africano, que por muito tempo foi a principal empresa ali, acho que ainda é a principal empresa da África do Sul, não sei, não olho o índice da África do Sul hoje em dia. Tá? Então, mas a institucionalidade chinesa existe previsibilidade, existe regra de jogo. Tá certo, quando vai contra o partido, o cara desaparece. Certo? Mas existe uma certa institucionalidade. Institucionalidade, as pessoas seguem, volto a dizer, criou essa institucionalidade, você gostando ou não dela, criou o maior milagre econômico do final do século XX e começo do século XXI. Tá? Então, eu acho que, só respondendo então a tua pergunta, eu acho que existe institucionalidade suficiente na China para que esse processo aconteça. O único lugar do mundo que criou gigante de tecnologia que não fosse os Estados Unidos foi a China. Tá? Nenhum outro lugar criou. Nenhum outro. Inclusive, a nossa conta corrente aqui no Brasil vaza agora todo mês, todo ano, vaza em AWS, em Netflix, em Spotify, que a gente paga. Spotify não é o caso americano, mas serviço que a gente paga principalmente para os Estados Unidos, porque a gente não tem empresa de tecnologia local. Eles fizeram. Dentro da institucionalidade deles, eles fizeram Alibaba, eles fizeram Tencent, eles fizeram Baidu, eles fizeram todas essas empresas aí, Trip.com, eles fizeram todas essas empresas que hoje competem com... Então, a institucionalidade é muito importante. Por isso que essa incerteza americana hoje incomoda muito.